A via mais célere para ajudar a resolver esse desafio da empregabilidade é ser empreendedor. Porque o Estado, pela sua natureza, já não tem capacidade para absorver tanta mão de obra que o mercado dispõe. O jovem angolano tem que poder se posicionar na sociedade, se ele quer ser parte, como dizia, da solução ou parte dos problemas, dos desafios. E é isso que todos os dias eu pelo menos procuro fazer, e creio que muitos de vocês também, me colocar sempre no plano das soluções. Claro que o plano das soluções podem levantar-se várias perspectivas. Sim, mas como é que eu posso projetar essas soluções se for só um cidadão, só um jovem estudante? E aí vem aquilo que nós sempre dissemos. Ali onde você estiver, com as ferramentas que tem à sua disposição, você pode ajudar a transformar o país, pode ajudar a transformar vidas, pode ajudar a levantar e projetar outros jovens. Essa sala está composta maioritariamente por jovens estudantes, alguns já terminaram, mas são ainda líderes desse movimento associativo estudantil, e todos os dias deparam-se com inúmeros desafios no vosso domínio, questão de bolsas, questão de formação e a questão mais gritante, que é pós-estudo, o emprego, que é o nosso, como eu costumo chamar, calcanhar de Aquiles, né? A via mais célere para ajudar a resolver esse desafio da empregabilidade é ser empreendedor. Porque o Estado, pela sua natureza, já não tem capacidade para absorver tanta mão de obra que o mercado dispõe. O que quer dizer que no domínio da formação nós estamos a ter crescimento. Há mais jovens a se formar. Há mais jovens já formados. Mas o mercado, por via do Estado, não consegue absorver essa mão de obra. Qual é a solução? É empreender. Mas para empreender é preciso também uma série de ferramentas e inputs. E aqui entramos no plano que o nosso moderador questionava. Há aí muitas políticas públicas, há aí programas, há aí projetos. Mas como é que nós podemos, ou aquilo que é a nossa experiência, o que é que temos feito? Por um lado, para nós mesmos, enquanto jovens, termos acesso, mas pela função que hoje exercemos, para permitir que os outros jovens, e aqui é preciso frisar, jovens, estou a falar jovens angolanos, porque eu costumo dizer, não obstante eu ser líder de uma organização juvenil política, que é a JMPLA, que eu tenho muito orgulho, mas nós trabalhamos numa perspectiva geral, para todos os jovens angolanos, independentemente da filiação político-partidária, raça, crença, etnia. E muitas vezes, até curioso, quando falo disso, alguns, e já tive essa experiência, olham para mim, não, mas ele é bungle. Tá, ele é primeiro secretário nacional da Jota, vai trabalhar para os outros, por quê? Porque eu tenho consciência que as missões têm período. Hoje eu estou de primeiro secretário nacional, como eu gosto de dizer. Daqui a poucos anos já não será o Justino Capapinha. Poderá ser o Joaquim Caiombo, embora a idade já não lhe permita. Mas pode ser um dos jovens quaisquer que está aqui nessa sala. Quer dizer que a nossa perspectiva de servir tem que ser num todo. Porque hoje eu estou a servir, amanhã também vou precisar de ser servido. E isto recai precisamente no quadro do trabalho, pelo menos eu aqui vou falar da experiência pessoal da JMPLA, no quadro do trabalho que temos feito. Nós somos aquilo que gostamos de chamar advogados da juventude angolana. Sim, as políticas públicas estão aí, os programas estão aí, mas temos que admitir que muitas vezes há dificuldades de acesso a estes programas. E as dificuldades têm vários domínios. Um é informação, porque a nossa juventude também precisa de estar mais informada, e em duas vertentes. Uma,
proponente ou quem giz a política pública, que é o Estado, tem que prestar essa informação, mas hoje uma das principais vertentes é também o próprio jovem, o cidadão, ir à busca dessa informação. Porque nós costumamos dizer, sentado no sofá da minha casa não acontece nada. E diz-se, se o Maomé não vai até a montanha, exatamente. Então há esse problema de informação, por um lado. Por outro lado, e temos que reconhecer, e essas coisas eu gosto de dizer e falar assim sem filtros, porque é constatável, na nossa missão de advogado também temos estado a constatar, o entrave que o servidor público também cria no acesso ao cidadão àquela medida de política. Porque se ele criar um entrave, tem outros benefícios por trás. O cidadão tem que dar alguma coisa, e aí começa a corrupção, não é verdade? E aqui, a JMPLA tem estado a exercer uma função de fiscal, por um lado, mas por outro lado, mediador entre o executivo, o Estado, e o cidadão. O cidadão, compreenda-se jovem, porque nós, a idade de militância é dos 15 aos 35 anos, mas em alguns casos temos resolvido problemas também de jovens dos 40 aos 50. Jovens de idades, como eu brinco com os meus colegas de secretariado. E neste domínio, nós temos estado a ter sim algum sucesso. Aliás, isto só é possível porque também a JMPLA não trabalha sozinha. Tem parceiros nos vários domínios, como por exemplo a EUPA. É uma organização juvenil ligada ao ensino e trabalha com a JMPLA e não só com outras organizações juvenis políticas também, mas no nosso caso concreto, no sentido de poder intermediar para que os nossos jovens tenham, por exemplo, acesso a bolsas de estudo, algumas comparticipadas, outras totalmente pagas pelo Estado, quando assim não é, a própria JMPLA, embora com os seus parcos recursos, no quadro da parceria com empresários, empreendedores, tem estado também a acudir esse desafio, mas o que nós temos estado a fazer, mais do que dar acesso, é mesmo intermediar. Porque, em princípio, o cidadão, ocorrendo a instituição, por si só, deve ter acesso àquele serviço. Não precisa deste intermediário. Mas é para isso que nós existimos, porque somos sem fins lucrativos, para tornar célere o acesso. Quem fala da questão da formação, das bolsas, fala da habitação, fala, portanto, de todos os domínios da vida em sociedade. E, reforçando a resposta que estou-lhe a dar da questão direta que me coloca, esse é mais ou menos o papel que temos exercido para permitir que o cidadão tenha acesso ao serviço. Fora o plano da intermediação, são as palestras, os workshops, os encontros que nós temos estado a fazer com jovens um pouco por todo o país. Aliás, quem nos acompanha, nós temos um programa que se chama JMPLA, o Encontro da Juventude Angolana. Apesar de ser feito pela JMPLA, ele é despido de cores partidárias na sua forma de atuar e de funcionar, para permitir que todos os jovens possam dialogar conosco e construir conosco essas soluções. Porque também não nos enganemos, os desafios são geracionais. Nós já tivemos uma geração que nos trouxe a independência, fez o seu papel com as suas dificuldades. Tivemos a geração que nos trouxe a paz, teve o seu protagonismo com as suas dificuldades e desafios. Se nós costumamos dizer que somos hoje a geração que tem a obrigação de projetar esse desenvolvimento, quer dizer que isso passa precisamente por nós. Ou seja, não devemos esperar que só aqueles que estão nas instituições, os diretores nacionais, os chefes de departamento, enfim, os técnicos, façam. Nós também temos que ajudar e fazer a nossa parte, para permitir que outros jovens que não estão nesse ciclo possam beneficiar
do que daí deriva, tais medidas de políticas públicas, nesse caso concreto, para a nossa juventude. Claro, como disse, isso nem sempre é um mar de rosas. E por isso é que nós também temos todos os dias recebido algumas cartas, alguns jovens em audiências, instituições como tal, organizações que nos apresentam desafios, mas que no quadro da interação, por razões óbvias, da facilidade que temos por via da direção central do partido interagir com o Estado ou com o Executivo, que é sustentado por um partido que ganhou eleições, nós temos estado a permitir que os jovens possam ver esses desafios ultrapassados. Mas, como disse, é um processo contínuo e que não se esgota na nossa atuação. Cada um de nós tem que se sentir um agente dessa mudança, tem que se sentir parte dessa solução, como dizia. Mas isso só é possível se eu for patriota, se eu for um jovem que estuda, se eu for um jovem que trabalha, se eu for um jovem que contribui. Porque muitas vezes, quando nós dialogamos com os jovens, uma pergunta que surge sempre: pá, primeiro, mas eu sou um jovem, estou aqui no Kazenga, não trabalho, não estudo, vou contribuir como? Por isso é que eu dizia no início que a contribuição não é só uma ação concreta. Às vezes, com uma ideia, com um programa, com um projeto, uma iniciativa, por mais pequena que seja, mas acreditem, se bem executada, ela pode ajudar a transformar vidas e a desenvolver o nosso país.